Queridos irmãos, o Evangelho de hoje recolhe o final do sermão escatológico, o sermão sobre o fim dos tempos, que Nosso Senhor faz nos capítulos 24 e 25 de São Mateus. Portanto, estamos no finzinho do capítulo 25 de São Mateus. Jesus está falando sobre o seu retorno. Ele diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Na sequência ele diz: todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. A coisa que chama a atenção é que Jesus, chamando-se a si mesmo de Filho do Homem, chama-se de pastor e de rei. Isso para nós parece quase contraditório. Como é que um pastor pode ser rei? Mas os povos antigos chamavam o rei de pastor, mesmo fora de Israel. No Código de Hammurabi já aparece alguma referência ao rei como pastor. E em Israel, o tipo do rei é Davi, que era pastor de ovelhas e que se tornou depois o maior rei de todos os tempos em Israel. Portanto, Jesus aqui se coloca como o herdeiro do trono de Davi. O herdeiro do trono de Davi que faz um juízo. O que é um juízo? Ele faz uma separação entre os bons e os ímpios. Então ele diz: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Ele apresenta aqui 6 obras de misericórdia, chamadas assim pela igreja classicamente. A igreja acrescenta mais uma, retirada especialmente do Velho Testamento, que é sepultar os mortos, que é considerado uma obra de caridade, uma vez que é um gesto de consideração por alguém que já, embora tenha falecido, não pode fazer nada por si mesmo, um último gesto de dignidade. Ou seja, Jesus apresenta como critério do juízo final as obras de misericórdia. Por quê? Por exemplo, nós lemos no capítulo 7 de São Mateus, Jesus dizendo assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, Senhor, Senhor, em teu nome curamos doentes. E eu lhes direi: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que operais a iniquidade. Por quê? Cristo não conhece quem não incorporou esse modo de viver. A resposta me parece que está muito mais na própria resposta que os eleitos lhe dão, porque eles dizem: então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos?
quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? É impressionante a ignorância deles. Porque eles não estão dizendo aqui para Cristo o seguinte: ah, claro, Senhor, sim, é verdade, a gente visitou mesmo os doentes, os encarcerados, a gente vestiu nu, a gente deu de comer a quem tem fome, a gente deu de beber a quem tem sede, a gente acolheu o peregrino. E, claro, era o Senhor que estava neles. Nós já sabíamos isso. Então nós fizemos isso já intencionalmente, sabendo que era para o Senhor. Eles não falam isso. Eles perguntam: quando é que foi? Qual é o sentido dessa pergunta? O sentido dessa pergunta é o seguinte: pela fé, a graça transforma o nosso ser. A graça realmente nos torna bons. Ela vai nos mudando. E o fruto dessa bondade é que, na medida em que o amor próprio vai sendo desenraizado do nosso coração, nós nos tornamos mais sensíveis aos outros, porque nós nos esquecemos de nós mesmos. Nós nos desvivemos. Por isso que, quando São Paulo escreve aos Gálatas, ele diz que o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, etc, etc. O fruto do Espírito, o fruto de Deus em mim, o fruto da vida de Deus em mim. Ou seja, essas pessoas não estão alardeando bondade como se fosse algo extraordinário. A bondade faz parte da vida delas como uma coisa natural. Os santos de Deus são assim. Se eles veem alguém passando necessidade, eles, com a maior naturalidade do mundo, vão lá e pegam e dão para aquela pessoa. Se eles veem alguém que está passando por qualquer situação de carência, eles vão lá e ajudam, e não ficam só em palavras ou em sentimentos. Eles fazem, mas sim, se importarem muito com isso. Não fazem porque foi mandado, porque eles estão engajados numa coisa ou noutra. Não, eles são bons de verdade mesmo. A bondade do amor transformou o seu ser e se tornou neles algo natural. Quando um santo chega no céu, ele sabe que ele não fez nada de extraordinário. Que quando ele se desfez das suas coisas, ele ajudou, quando ele se desviveu pelos outros, isso não é algo grande diante de Deus, não. Isso é apenas o fruto da graça de Deus nele. E era tão natural como quando o suor sai do corpo. Assim como é natural que uma macieira de maçãs, é natural que um santo produza obras de caridade. E é por isso que Cristo lhes diz: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Veja, isso é muito importante, porque o que está em jogo aqui não são ações, são corações. E ações na medida que nascem dos corações purificados pela graça. Por que é importante dizer isso? Porque existem tentativas de manipulação da caridade. Por exemplo, existe um tipo de abordagem desse texto
que coloca mais a ênfase no coletivo do que no pessoal. Então, eu já li, esses dias mesmo eu li um artigo de um teólogo em que ele dizia o seguinte: a igreja, até a década tal, apenas se preocupava com a caridade, em dar esmola. Mas a partir deste momento, ela entendeu que ela tem que trocar a esmola para transformar o miserável, o pobre, em agente da sua libertação, contra o sistema, contra os opressores e assim por diante. Ou seja, é mais ou menos aquilo que o Chesterton dizia sobre a modernidade, quando ele disse que nós queremos um mundo tão bom que nos dispense de sermos bons. Então eu quero políticas de distribuição, coisas que em si mesmas não são erradas, mas a ênfase coletivista desfoca a atenção da regeneração do caráter. E o que acontece? Acontece que tem pessoas que, por exemplo, falam muito dos pobres, mas não vivem nada de pobreza. Pessoas que militam em favor dos pobres, mas, de verdade mesmo, se aparecer um pobre na sua porta, vai chamar a polícia. Não quer nem saber de pobre nenhum fazendo fila na sua porta, no seu estabelecimento, tem alergia disso tudo. Vive como um burguês protegido, enquanto está falando sobre os pobres. Ou seja, nós chegamos ao contrário do que diz o Evangelho, tentando dar a impressão de que nós estamos defendendo o que o texto do Evangelho diz. Quando a ênfase de Cristo aqui é na transformação do caráter. Eu tenho que ser bom. Isso não acontece de maneira artificial. Isso tem que ser de dentro. É a graça de Deus que produz. É só a graça. É a graça de Deus que gera em nós essa disposição de ajudar, de socorrer, de nem me preocupar com os meus problemas, de estar mais a serviço dos outros. Isso é coisa de Deus. E eu já conheci vários ateus que se converteram quando eles perceberam essa bondade sobrenatural e autêntica numa pessoa. Porque ela é desconcertante. Quando alguém é bom, isso é desconcertante. Diante de quem é carnal, de quem é egoísta, de quem só pensa em si, e assim por diante. Na sequência, depois o rei dirá aos que estiverem à esquerda: afastai-vos de mim, malditos. Imaginem escutar essa palavra da boca daquele que é a própria bondade, a própria misericórdia, a própria santidade, olhar para nós e dizer: apartai-vos de mim, malditos. A gente não aguenta nem uma cara feia do vizinho. Se uma pessoa nos olha com um olhar meio assim, a gente já fica magoado. Imagina um olhar de condenação. Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno. Então ele está falando do inferno. É fogo eterno. Importante porque tem umas pessoas que falam do inferno como lugar de passagem, ou falam do inferno como na perspectiva aniquilacionista, né, que a pessoa vai deixar de existir. Não. Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para seus anjos.
Quer dizer que o inferno foi feito para o diabo. Só que, infelizmente, muita gente vai parar lá. Por quê? Eu estava com fome e não me deste de comer. Eu estava com sede e não me deste de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, com estrangeiro, nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade, eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Então, é importante nós entendermos isso porque nós temos uma concepção muito barata de salvação. Então, por exemplo, a pessoa diz assim: eu não mato, eu não roubo, eu não estupro, eu não adultero, logo sou do bem. Veja que os condenados aqui, eles não estão sendo condenados por terem feito algo de mal. Ele não diz assim: vocês mataram, vocês roubaram, vocês... Eles não estão sendo condenados aqui por terem feito algo de mal. Eles estão sendo condenados por não terem feito o bem. Ou seja, eles estão sendo condenados por causa da omissão. Isso é muito sério. Porque muitas vezes nós nos contentamos com uma honestidade negativa. Eu não sou bandido, eu não sou traficante, eu não sou um pervertido, eu não sou isso ou aquilo. Mas espera aí. Nós temos que ter a honestidade positiva do Evangelho. Eu tenho que ser fiel, bom, amável, cordial, afável, justo. Eu tenho que fazer as minhas coisas com qualidade, etc, etc. Ou seja, nós temos que olhar para as nossas omissões. Porque é muito fácil viver uma vida autocentrada em que eu digo assim: não estou fazendo mal para ninguém. Verdade, mas também não está fazendo bem para ninguém. Então, assim, 0-0. Não faz nada de bom para ninguém. E existem muitas pessoas que se contentam com uma espiritualidade meio burguesa. O que eu quero dizer? A pessoa quer ir à igreja, vai à missa, comunga, reza em casa, faz suas rezinhas, família, trabalho, E assim, e um monte de gente se perdendo, indo para o inferno, emburacando nesses carnavais, nesses bloquinhos do diabo, indo de cima para baixo, e gente perdendo a vida, e gente acabando com necessidades fundamentais, uma pessoa que está ali indigendo na sua frente com fome, etc. Você não faz nada para ninguém, porque está muito preocupadinho lá em cumprir as suas coisas. Espera aí. Essa noção de santidade é muito asséptica. Não tem a ver com o Evangelho. Eu preciso olhar para as minhas omissões. O que eu estou fazendo de bom? Eu estou pregando para alguém? Eu estou em converter as pessoas? Porque assim, quando você vai pregar para alguém, não basta você pregar. Isso é compromisso com aquela pessoa. Porque é assim. É fácil você chegar para um drogado e dizer assim: olha, você tem que ser salvo, você tem que vir para Cristo, vem para a igreja, etc, etc. Mas aí ele vai ter as dificuldades dele. Nós estamos dispostos a ajudá-lo? Até o fim? Temos que estar. Temos que ser acessíveis. Eles têm que contar conosco. Poderem nos chamar. Essa é a caridade do Evangelho. Ela arregaça as mangas. Mas não por ativismo. Não porque é um lema de uma propaganda qualquer. Não. É porque isso faz parte do nosso ser. É da natureza da caridade do Evangelho.
Então, nessa quaresma, todos nós somos chamados a olhar um pouco para a nossa vida e ver as nossas omissões. Quantas coisas inúteis nós guardamos? Não está na hora de nós nos desfazermos um pouco disso? Será que nós não precisamos olhar para as nossas coisas e dizer assim, olha, tem um monte de coisas aqui que estão boas, etc., mas eu não uso, eu quero ajudar, eu quero fazer o bem, eu preciso colaborar mais, de nos colocarmos à disposição. Às vezes não é questão de dar, às vezes é questão de estar junto, de passar uma tarde com uma pessoa, de ser um ombro amigo, de estender a mão, de ter sensibilidade para as necessidades dos outros. O cristianismo é uma religião que chega no concreto mesmo. Ela não fica só em verborreia. O intelectual comunista Antônio Gramsci falava que existiriam dentro da perspectiva dele os chamados intelectuais orgânicos, que é a galera que fica só falando de pobre, mas que não faz nada. A matéria deles é produzir coisas, né, do ponto de vista intelectual. Não existe intelectual orgânico no Evangelho. Isso é uma enganação. No Evangelho, quem é santo é, quem não é, não é. Quem tem a caridade de Cristo no seu coração tem. Quem não tem, não tem. Pode falar bonito, pode fazer o que quiser. Mas se não tiver essa preocupação na alma e essa sensibilidade viva, não adianta. Vai ficar do lado dos condenados. Vamos pedir ao nosso Senhor que Ele nos ajude a ter esse sentimento tão cristão, que se ocupa até das coisas mais materiais das pessoas que estão à nossa volta.